Oi, João, agendador da empresa 1P aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Como posso te ajudar? Fala, João, tudo certo? Eu gostaria de agendar uma reunião. Você pode me ajudar com isso? Claro, posso te ajudar com isso. Por favor, me informe a data e o horário em que você gostaria de marcar a reunião. Eu gostaria de marcar uma reunião para o dia 14 de maio de 2025, às 13 horas. É possível? A reunião para o dia 14 de maio de 2025, às 13 horas, está disponível. Vou prosseguir com o agendamento. Por favor, confirme se está tudo certo para que eu finalize o agendamento. Tá, tudo certo. Pode ser esse horário mesmo. A reunião foi agendada com sucesso para o dia 14 de maio de 2025, às 13 horas. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Perfeito. Eu preciso de tirar mais uma dúvida. Você pode me explicar o que é a comunidade 1P, por favor? Claro, a comunidade 1P é uma plataforma exclusiva para empreendedores que desejam aprender, se conectar com outros profissionais e crescer juntos. Ela oferece conteúdos exclusivos, networking e suporte para ajudar no crescimento dos negócios. É um espaço onde você pode encontrar recursos valiosos para desenvolver suas habilidades e expandir suas oportunidades de negócios. Se precisar de mais alguma informação, estou à disposição. Não, muito obrigado. Valeu. De nada, estou aqui para ajudar. Se tiver mais alguma dúvida no futuro, não hesite em entrar em contato. Tenha um ótimo dia. Ok, tchau, tchau. Até logo, tenha um ótimo dia. Isso que vocês acabaram de ver é o resultado disso daqui. Tá vendo? Todo descabelado, com o resto de cabelo, que ainda me resta. Eu aprendi aqui a utilizar a VAP. Eu não tinha utilizado ainda, mas agora você pode criar o seu agente de voz, ou seja, o seu agente que vai fazer ligações, que vai receber ligações, que vai tirar dúvidas, que vai fazer o que você quiser. Eu montei aqui dois agentes para ilustrar para vocês o potencial dessa ferramenta e como integrar para fazer de fato, por exemplo, agendamentos, tá bom? Então, sem mais delongas, vem aqui, vou me diminuir, afinal de contas, eu não sou tão importante. Também hoje estou num estado tenebroso. Então, bora lá, turminha. Como que funciona essa VAP, né? A gente sabe que a geração de áudio sempre foi. Sempre não, né? Sempre foi possível, é complicado. Mas desde quando tem essa onda de inteligência artificial, a gente vê aí o Eleven Labs e por aí vai. Entretanto, essa conversação dessa maneira assim nunca foi possível para agentes meros mortais. A gente teve até uma apresentação do Google em 2015 mostrando esse atendimento de voz feito por inteligência artificial que chocou o mundo de fato, né? Mas desde então não estava disponível para a gente porque tinha um tempo muito grande entre o que você falava ali pro atendente de voz até a geração da resposta. Esse tempo muito grande quebrava ali a resenha, né? A conversa com a gente. Mas como vocês puderam ver aqui nesse nosso exemplo de início aqui do vídeo, vocês conseguem ter hoje em dia um atendimento ok, bom e disponível para qualquer pessoa dentro dessa plataforma, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, gratuitamente. Fechou? Então eu vou te mostrar como que a gente faz agendamentos, como que a gente, dessa conversa que a gente fez aqui, como que de fato vai lá para o Google Agenda, por exemplo, para que a gente faça essa marcação seja de reuniões, de horários, seja do que for. Belezinha? Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui algumas coisas muito importantes para vocês dessa plataforma. Então, logo aqui de cara, a gente tem o menu lateral esquerdo, né? E esse menu lateral esquerdo a gente tem os assistentes, workflows, que basicamente são automações aqui dentro. A gente não vai fazer as automações aqui dentro. Números de telefone, que você pode criar o seu número de telefone dentro da própria VAP, tá? Para fazer atendimento, para fazer ligações, beleza? Eles oferecem esses números gratuitamente também para você fazer esse teste, né? Para você de fato colocar para rodar ali o seu número, beleza? A gente tem as tools, que vai ser muito importante. Tem o files, que vai ficar no geral. Tem squads para você adicionar pessoas. E a gente tem aqui o Provider Keys. Logo de cara, eu já vou mostrar alguma coisa para vocês. Quando você clica aqui em criar um assistente, você tem a possibilidade de ter templates aqui, né? Tem pessoa que vai fazer o agendamento, tem a gente que vai fazer o agendamento, tem a gente que vai fazer o suporte de consumidor, tem a gente que vai ser tipo um SDR de lead qualification, de qualificação de lead, né? E por aí vai. Então você cria um em branco, por exemplo. Eu criei um em branco e coloquei aqui no caso dois, né? Eu fiz eu mesmo. Como vocês puderam ver, aquela voz ali teoricamente era pra ser minha. Mas tranquilo. Aí, o primeiro deles que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, vamos começar aqui pelo Gustavo da empresa 1P, tá? Então, o Gustavo da empresa 1P,
eu coloquei um prompt inteiro aqui. Você é um assistente de voz da empresa 1P, focado em fornecer informações sobre a comunidade 1P, etc, etc. E aí aqui, você também pode colocar aqui files, ou seja, você pode colocar documentações sobre sua empresa, sobre a empresa do seu cliente, sobre o que ela faz, sobre o que ela deixa de fazer e por aí vai. E aqui você pode também gerar. Você fala assim, eu quero que um atendente de voz para tirar dúvidas e tal. Você gera o prompt aqui, pode ser que gere em inglês, mas aí você simplesmente traduz também no chat GPT. Tranquilinho? Então tá aqui, o prompt é basicamente esse. Deixa eu abrir ele inteiro aqui para vocês darem uma olhadinha aí, se vocês quiserem parar o vídeo, tá? Eu coloco algumas perguntas principais, quais são os objetivos principais também do nosso assistente, por aí vai, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo, tá aí, deixa eu me tirar da frente, tá aí o prompt. Tranquilinho? Beleza. Uma outra coisa muito importante aqui, que igual já disse, são os arquivos que você pode subir ou não subir arquivos aqui nesse primeiro momento. Afinal de contas, é apenas um teste aqui nesse caso. Mas, de qualquer forma, tem algumas configurações importantes dentro do assistente. Então, você perceba que antes a gente tem o quê? A gente tem um menu lateral esquerdo. E se você vem aqui em assistente e cria um assistente, a gente tem um outro menu, um novo menu aberto aqui, que é justamente o menu do assistente. E aí, nesse menu do assistente, a gente tem algumas partes muito importantes. Então, olha só isso daqui. Primeiro, a gente vai definir a primeira mensagem. O que é a primeira mensagem? Que é quando você você entra em contato com aquele assistente, no telefone cadastrado, seja no que for, você vai ter essa resposta aqui logo de cara. Então, olha só, vou clicar aqui em conversar com o assistente. Vamos lá ver como é que vai ficar. Por quê? Porque ele vai ler justamente essa frase que a gente colocou aqui. Oi, Gustavo da empresa 1P aqui. Oi, Gustavo da empresa 1P aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo à comunidade 1P, viu? E no mais, tudo certo? Conseguiu acessar os cursos e entrar no grupo? Então, isso daqui é a mensagem de boas-vindas para os membros da comunidade. Então, o cara entra na minha comunidade, ele vai receber essa ligação com essa primeira mensagem, daí ele responde, pode ir conversando sobre questões relacionadas à automação, a dúvidas técnicas do produto e por aí vai. Beleza? Então, isso daqui é a primeira mensagem. Deixa eu encerrar aqui a ligação com o assistente, mas isso daqui é justamente a primeira mensagem que vai ser dita pelo nosso assistente. E ela é muito importante porque ela é que quebra o gelo, ela que vai fazer a introdução ali da ligação e por aí vai. Beleza? Então, isso daqui é uma coisa muito importante, que é basicamente a primeira mensagem e o prompt inteiro sobre o que ele vai tratar. No caso aqui, ele vai tratar sobre a empresa 1P, sobre a comunidade 1P, e tá tudo escrito aqui. Outra coisa importante também, aqui tem um modelo, tá? Que a gente vai utilizar de linguagem, no caso aqui a gente tá colocando o GPT-4o. Tá, aqui em Transcriber é muito importante você mexer nisso daqui, por quê? Porque você vai ter que colocar aqui linguagem multi, porque a gente fala em português, né? E isso é o problema. Você pode colocar aqui inglês dos Estados Unidos, inglês geral ou multi. A gente tem que colocar multi, afinal de contas a gente fala português e não inglês, né? Beleza. Então isso daqui é uma parte importante também. Outra parte que é muito importante, que vocês viram que aquela voz ali é mais ou menos parecido com a minha, ou talvez muito, eu que sou ruim de me ouvir, né? Mas talvez muito parecida. Por quê? Porque eu fiz essa voice configuration aqui. Aí você vai perguntar, mas Gustavo, como que você fez essa voz igual à sua? E, na verdade, é bem simples. Primeiro eu escolhi aqui Eleven Labs, tá? Mas o segredo tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Se você vier aqui no Eleven Labs, você vai ter essa partezinha aqui de voices, tá? E se você clicar aqui no maisinho aqui, você pode adicionar uma voz. Então você clica aqui em adicionar e aqui tem um clone de voz instantâneo, tá? Eu fiz isso, basicamente você fala qualquer coisa durante 30 minutos, 30 segundos, tá? O que eu falei, na verdade, foi isso daqui. Eu li nossa frase de abertura, tá? E aí ele já pegou minha voz. E a partir do momento que eu cliquei aqui nesse Instant Voice Clone, eu consigo ter o ID de uma voz que foi criada. Esse tá aqui, olha, Gustavo da empresa 1P. É esse que eu criei, olha só, Gustavo da empresa 1P. E aí, quando eu clico nele aqui, eu posso copiar o ID, tá? E quando eu copio o ID, eu vou lá na VAP, clico aqui em Add Voice ID Manually e colo ela aqui. Só que para aparecer para você, tem mais um passo que você tem que fazer, que é vir aqui em Provider Keys, que são as integrações que você coloca aqui dentro da VAP, tá? Ou VAPI, sei lá como é que fala isso aqui. E aqui, Eleven Labs, você cola a sua chave de API do Eleven Labs aqui. Ah, mas Gustavo, onde eu encontro a chave de API do Eleven Labs? Então você vai vir aqui na sua conta, e olha aqui, conta, tá bom? Vai ali em conta, API Keys,
Aí, tá carregando, tá carregando. Olha lá, VAP. Então, eu venho aqui na VAP e copiei e colei lá dentro aqui do Provider Keys no menu aqui lateral. Olha lá, beleza? Então, simples assim. A partir do momento que eu fiz isso, você pode vir no seu assistente, tá? E na configuração de voz, você coloca ali o ID da sua voz que você copia por sua vez. Lá dentro das vozes, tá? Você clica na voz que você criou, My Voices no canto superior ali. Clica na No voz que bounds você criou. exist for a fish in the wide ocean. Talvez pareça um pouquinho. Aí você clica aqui em, em ID. Fechou? Cola o ID aqui. Só isso. E aí, a gente tem alguns segredos que são justamente as tools. Então, igual a gente tem as tools nos agentes de inteligência artificial, no Make, nos agentes de inteligência artificial, no N8N, a gente também tem as tools aqui na VAP. A lógica é a mesma, é o que a gente vai chamar, é o que a inteligência artificial interpretar que deva ser chamado, tá bom? Mas antes da gente adentrar as tools, que a gente vai adentrar, tem uma coisa também que é muito importante, que é uma utilização prática. Então, vamos supor, tá, gente, que eu tenho essa base aqui, que eu já utilizei em alguma outra aula, né? Com o Duda, o João, o Thiago, o Flávio e o pessoal da nossa queridíssima comunidade, né? E vamos supor que esses daqui sejam os telefones deles, não é o meu, da empresa P. Mas vamos supor que eu queira fazer ligações para esses telefones, dando boas-vindas para a comunidade, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, seja muito bem-vindo com a comunidade aqui. Oi, não, aqui, esse daqui. Oi, Gustavo da empresa 1P aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Conseguiu acessar os cursos e entrar no grupo? Beleza. Isso daqui, vamos supor que eu queira mandar fazer essa ligação com esse texto, com esse agente para os meus novos alunos da comunidade 1P, para dar boas-vindas para essa turma que tá tão incrível lá na comunidade. Vamos lá, a gente clica aqui em ver API, tá bom? Aqui a gente coloca o ID do assistente, que na verdade o ID do assistente, a gente clicar aqui, é só copiar isso daqui, Gustavo da empresa 1P. A gente clica aqui, cola o ID, Customer Phone Number, nada mais é do que o telefone do nosso usuário, né? Que aqui vai ser fone do nosso cliente aqui no caso, nosso aluno aqui. Phone Number ID vai ser o telefone que você cadastrar aqui na VAPI, que também vai ter um ID para cada um deles, tá bom? Eu não vou preencher ele agora, porque para eu não ter que mostrar ali, mas vamos supor que seja isso daqui. Vamos colocar o exemplo aqui, só para conseguir salvar. O que isso daqui vai fazer? Sempre quando um novo aluno é adicionado na minha planilha, uma nova ligação vai ser feita por meio da VAP, simples assim. Então aqui você está fazendo o quê? Você está observando novas linhas na nossa planilha de clientes teste. Então sempre quando um novo nome for adicionado aqui, uma nova ligação vai ser feita aqui. E olha só que coisa legal, eu posso rodar de tanto e tanto tempo para eu controlar o gasto de crédito, por exemplo, dentro da VAP. VAPI, eu não sei como é que eu falo isso aqui, tá bom? Então, isso é muito importante também. E é uma maneira legal de você manter contato com seus clientes. Só que, assim, mais do que isso, a gente tem a possibilidade de fazer agendamentos. E isso é realmente muito útil. Porque você pensa no seguinte, se você um consultório ou qualquer coisa do tipo e tem uma secretária, por exemplo. Eu não quero tirar, eu já falei 1000 vezes, eu não quero tirar o emprego da secretária, mas assim, não sou eu que tô tirando, né? Eu converso isso com o pessoal e tal, mas é complicado. Mas a verdade sai muito mais barato por vários motivos. Primeiro, o VAP você só vai pagar conforme você utilizar, né? Isso para início de conversa. Segundo, você parar para pensar que você pode ficar disponível 24 horas com isso daqui, com esse sistema. Ele vai ficar no ar 24 horas respondendo dúvidas, fazendo agendamentos e por aí vai. Então, assim, resolve muito problema, diminui muito o custo. Então, querendo ou não, é uma alternativa que a gente tem que trazer. Tem pessoa que prefere o contato mais humano. Quanto mais caro for seu ticket, mais vai ser a exigência para um contato humano. Mas vamos supor, agendamento de uma reunião, de uma consulta, call para tentar fechar contratos, isso tudo é muito possível fazer dessa maneira aqui que eu vou te explicar agora. Então você viu no exemplo do início desse vídeo que a gente fez um agendamento de reunião, né?
Mas como que a gente faz isso na prática, turma? Deixa eu mostrar esse cenário aqui para vocês, que ele faz basicamente o seguinte, turma. Ele recebe a tool lá da VAP, o assistente da VAP, ele percebe que o usuário está querendo marcar uma reunião, aí ele envia as informações desse usuário para cá, tá bom? A gente faz o armazenamento desse usuário aqui, a gente vê os horários livres, se o horário que ele solicitou ali está livre ou não, a gente transforma esses horários livres em JSON, tá bom? Para que a gente consiga manipular melhor esses horários, a gente fala para o ChatGPT o seguinte, pega esse JSON e retorne os horários disponíveis a partir do que foi solicitado pelo usuário. É basicamente isso, esse ChatGPT. E por fim aqui a gente faz uma resposta do webhook mostrando aqui, por exemplo, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os horários disponíveis são livre entre 9 às 17, por exemplo. Tá bom? Por quê? Porque a gente mostra para a VAP o seguinte, olha só, os horários disponíveis são esses, pode marcar aí ou não pode marcar com o usuário que acabou de mandar mensagem querendo marcar uma reunião. Tranquilo? Então, se você clicar aqui para rodar nesse daqui, você vai ver uma coisa muito interessante, que é o seguinte, sempre quando você solicitar uma reunião, vai passar por aqui primeiro. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? A checagem se existe o horário que você pediu para marcar uma reunião, tá? Se tiver horário, ele vai responder, olha, tem esse horário aqui. Se não tiver, ele fala assim, não, esse horário não tem, mas tem esses outros aqui. Esses horários aqui estão livres, por exemplo, né? Então, bem simples, na verdade, esse fluxo aqui. O grande X da questão está dentro da VAP e logo mesmo a gente vai voltar para lá. E aí, a gente tem um outro cenário que é o seguinte, vou também desativar para receber automaticamente os dados, porque a gente vai ver junto esse processo. O segundo cenário é o seguinte, a partir do momento que você confirmou que aquele horário ele existe, ou seja, lá no outro cenário aqui de disponibilidade, né, de verificar a disponibilidade da agenda, se tiver o horário que o cliente quer, que o usuário quer, você vai o seguinte, você vai confirmar o agendamento. E aí, a VAP, o assistente, vai vir aqui enviar os dados quando já está ali para confirmar o agendamento. Ou seja, ele vai fazer aquela pergunta, posso confirmar para você esse horário? Por quê? Porque ele já viu que está disponível no cenário anterior e aqui, neste cenário, ele vai simplesmente só confirmar. E aqui vai fazer o agendamento no nosso Google Agenda. Então, para critério de ilustração, vamos fazer essa chamada de novo, que você vai ver aqui na prática o que vai acontecer. Tá bom? Então, vou aqui chamar o João Agendador e logo mesmo eu te mostro as tools. Mas você vai ver o que está acontecendo aqui no fundo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ligar aqui para o João Agendador e bora lá, enquanto você vai estar vendo aqui o que está acontecendo no nosso fluxo. Beleza? Então, vamos lá. Tá conectando aqui. Oi, João, agendador da empresa 1P aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Como posso te ajudar? Fala, João Agendador. Um prazer falar com você, viu? Aqui, eu gostaria de marcar uma reunião. Você consegue me ajudar com isso? O prazer é todo meu. Claro que posso te ajudar a marcar sua reunião. Você poderia me informar a data e o horário que tem em mente para que eu possa verificar a disponibilidade? Claro. Eu gostaria de marcar a reunião para o dia 15 de maio de 2025, às 14 horas. A reunião está disponível para o dia 15 de maio de 2025, às 14. Você gostaria de confirmar esse agendamento? Sim, com certeza. Pode marcar esse horário para mim que estarei lá. A reunião foi agendada com sucesso para o dia 15 de maio de 2025, às 14. Se precisar de mais alguma coisa ou tiver outras dúvidas, estou à disposição para ajudar. Ok, obrigado, valeu. Aí, ótimo. Então, vocês vejam isso daqui, olha só. Reunião criada aqui, dia 15 de maio, às 14 horas. É o horário de início da reunião. Vamos pegar aqui o link desse nosso Google Agenda e vamos ver se realmente foi marcado aqui. Reunião às 14 horas, dia 15. Isso aqui era o teste que eu tinha feito antes. E aqui o que a gente acabou de marcar. Então você vê que está funcionando. Mas como que a gente está mandando do assistente para o Make.com fazer primeiro essa averiguação aqui? Se os horários estão disponíveis, estão livre durante todo o horário de funcionamento, de 9 às 17. Então, veja bem, a gente está vendo se está disponível a data que foi requisitada pelo usuário, pelo cliente, tá? Se estiver, a gente procede para o agendamento. E é aqui, olha só, igual a gente mostrou, que já está aqui no nosso calendário.
Fechou. Mas como que a gente então faz essa comunicação? A gente faz essa comunicação pelo famigerado webhook. É por isso que eu sempre falo, veja todos os vídeos. Afinal de contas, não adianta você vir aqui e ver só um vídeo. Por isso que eu sempre falo, eu não quero inscrito, eu não quero número. Esse canal aqui é nichado, já tô mostrando quem quer realmente aprender. Então, você precisa ver todos os vídeos. Então, tem vídeos mais técnicos, que é tintim por tintim, onde eu explico uma coisa ali de uma maneira muito ampla e aprofundo naquilo, que é o caso que eu já fiz várias vezes com o webhook. Mas é o seguinte, então, recado tá dado. Se você quiser se inscrever, veja todos os vídeos para você aprender de verdade. Mas o ponto é, se você quer transacionar informações de um lugar para outro, se você quer disparar alguma coisa, ou seja, ali no caso eu quero o quê? Quando o usuário quiser marcar uma reunião, dispara, não é isso? Para ver se está disponível o horário que ele quer marcar. Faz o disparo quando isso acontecer. Como que eu faço esse disparo de transação de informação? Por quê? Porque sempre quando o usuário quiser marcar uma reunião, ele também tem que vir com, por exemplo, a data que ele quer marcar a reunião, né? E como que a gente faz isso? E aqui que entram as tools. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só essa tool aqui. A gente tem duas tools. A primeira delas é disponibilidade de reunião. Vou até deixar aqui em branco, que a gente vai colocar aqui. A tool 1 é o quê? Disponibilidade. Disponibilidade. Ela faz o quê? Ela averigua a disponibilidade do horário em que o usuário está solicitando uma reunião. Então a gente vem aqui, disponibilidade de reunião. Aqui a gente tem que colocar a descrição. E ela é muito importante, essa descrição, porque é o contexto que você vai dar para o assistente interpretar ali quando ele deve chamar essa tool ou não, quando ele deve disparar as informações do webhook. E o webhook, a gente cadastra ele aqui embaixo. Então tá vendo esse link aqui, essa URL que parece uma URL? Olha só. Ele é justamente o webhook e é esse webhook aqui. É igualzinho, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Sempre quando você perceber que o usuário quer marcar uma reunião, você faz o seguinte. Você vai procurar se tem horário naquele lugar. Então, ele recebe as informações de disponibilidade e retorna para o usuário, tá bom? Então, isso daqui é o contexto para o assistente entender quando ele deve chamar este webhook aqui. Mas aí você vai estar me perguntando, mas quais informações eu preciso receber nesse webhook? A data, porque afinal de contas, se eu estou procurando uma disponibilidade, eu preciso saber a data que o usuário está querendo marcar a reunião para ver se ela está disponível ou não. Sem essa data, eu não consigo ver se está disponível ou não, tá? E isso é a propriedade, tá bom? Então, eu só vou chamar essa função aqui, essa tool, se eu também já tiver a data. É por isso que quando eu estou conversando com ele e fala assim, quero marcar uma reunião, ele vai te perguntar, quando você está pensando em ter essa reunião? Por quê? Porque ele está querendo coletar essa data aqui para ver se ela está disponível ou não lá no nosso Google Agenda por meio do make.com, tá bom? Então, o que o webhook está fazendo aqui? O que esse famigerado aqui está fazendo? Ele está transacionando informações do assistente aqui da VAP, tá? Do assistente aqui da VAP, lá para o Make. Então, o que é um webhook? Gente, o webhook é uma maneira de transacionar informações, tá? Então, bora lá. A gente tem essa data aqui, essa propriedade. Como que ela está configurada? A gente primeiro tem que dar um nome para todas as propriedades aqui, tá? E aqui a gente coloca a descrição, também para o assistente entender o contexto. Então, veja bem, data da reunião que o usuário deseja marcar no formato ISO 8601. Por que esse formato aqui? Porque esse é o formato que, se você vier aqui no Google Agenda, olha só, aqui, see the formats available. Aqui vai estar falando que é o formato ISO, por isso que eu coloquei aquilo lá. Aqui essa documentação do Make tá toda zoada. Mas porque eles fizeram uma mudança, aí tá horrível. A gente clica nos trem e não aparece. Google Drive, Google Docs, cadê o Google Agenda? Não tá aqui, mas enfim. Se você for na documentação do Google Agenda, do Google Calendar, você vai ver que tem que estar nesse formato aqui que eu coloquei. ISO 8601, que é um formato difícil, chato, mas a inteligência artificial resolve pra gente. Fechou? E aí, usaremos essa data para verificar a disponibilidade da reunião na agenda. Use sempre o formato, eu falo de novo. Ao marcar os horários, nunca fale o formato da data, faça isso no back-end. Ou seja, não fica falando que me forneça a data no formato ISO, não, né? É isso que eu quero dizer aqui. Beleza, então isso daqui é nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo parâmetro, tá? Mas eu preciso de outros parâmetros. Você pode adicionar aqui, no caso de marcar uma reunião, eu preciso da data que o usuário quer para confirmar a disponibilidade naquele nosso primeiro fluxo, e depois eu preciso retornar para ele se aquela data está ou não
disponível. Então, isso tudo acontece nesse fluxo aqui. Então, retornando, a gente recebe a data que o usuário quer fazer o agendamento, tá bom? A gente adiciona o contato desse usuário aqui, depois a gente vê se essa data está disponível ou não. A gente volta os horários que estão free, né? Que não estão busy, que não estão agendados já, que já não estão ocupados, né? E aqui a gente retorna a gente faz a resposta do webhook, ou seja, a gente volta a informação para a VAP lá. Perfeito. A partir do momento que a VAP tem essa informação, esse horário está disponível, não está disponível, ela vai falar o seguinte: olha, se esse horário como esse horário está disponível, você pode agendar ele. Quer confirmar? Aí aqui a gente vem para cá e faz a confirmação do horário. Se o horário não tiver disponível, ela vai procurar o horário mais próximo dentro das 24 horas para dar de sugestão para ele para o usuário fazer o agendamento, confirmar ou não a reunião. No nosso caso aqui, que podia ser uma consulta, podia ser qualquer coisa. Tranquilinho? Então é isso. Dúvidas que são muito importantes. Primeiro delas, aqui a gente vai voltar lá no VAP e vamos aqui no agendamento, vai ser a mesma lógica, só que aqui é outra. Após receber os horários disponíveis, o usuário vai confirmar uma data. Essa tool vai ser chamada para marcar a reunião. É necessário que ele forneça a intenção de agendamento e uma data propriedade aqui. Data final, que é justamente a data final de agendamento. A gente vem aqui, data que o usuário quer marcar a reunião. Use sempre formato, tal. Beleza. Então a mesma lógica aqui, só que uma é para agendamento, uma é para verificar a disponibilidade, a outra é para agendamento. Esse fluxo aqui é para o quê? Marcar, create an event, é para marcar. Então aqui VAP2, aqui agendamento. Então esse daqui é o agendamento e esse daqui, por sua vez, é a verificação de disponibilidade. Só que aqui a gente vai colocar a mão na massa aqui para vocês entenderem exatamente como que faz esse fluxo, beleza? Então bora lá. Eu já te mostrei como que você cria uma voz personalizada lá no Eleven Labs. Já te mostrei como que você cria o seu agente lá na VAP. Só que essa parte aqui eu só estava te mostrando justamente para não te sobrecarregar nesse primeiro momento. Então, o que acontece? Você vai ter que criar um novo cenário. Então a gente vai vir aqui em cenários, tá bom? Cria um novo cenário. Você vai criar um novo cenário aí. E aqui a gente coloca o webhook. E aqui a gente coloca custom webhook. Então, logo de cara, você vai fazer isso daqui e vai clicar aqui em adicionar. Aqui, no caso, eu coloquei o quê? VAP-Tool 1, por exemplo. Ou VAP-Tool disponibilidade. É importante você nomear tudo no Make para depois você não se perder na sua própria confusão, tá? Então, fui lá, criei isso daqui. Criei isso daqui, copiei o endereço, vou lá na VAP, crio uma tool, function, tá? Beleza, é que eu vou dar o nome da function, por exemplo, disponibilidade. Maravilha, que eu vou verifica a disponibilidade de um horário de reunião. Aqui eu tô sendo simples, você pega o outro prompt aqui, tá bom? Aqui a gente coloca para esperar, para não correr a conversa antes de ter a resposta da disponibilidade, tá? Então a gente marca aquilo ali. E o webhook você cola aqui. Ótimo, então você vai sempre salvando ali também. E aqui você adiciona os parâmetros que você quiser. No caso lá era a data, igual eu mostrei para vocês. Data no formato ISO 8601, né? Isso daí. E salva e apply aqui. Vou lá, salva lá no canto superior direito. E é isso. O que é importante aqui? Criei o webhook no Make. Olha só, eu criei o webhook no Make aqui, na verdade, né? Criei esse webhook aqui, nesse novo cenário, mas que no caso é esse daqui. Criei o webhook aqui, colei dentro da minha tool. E essa tool aqui já está disponível. A partir do momento que você fez essa tool, você vai ir lá no seu assistente, aqui no João Agendador. Olha o João Agendador aí. Você vai vir aqui em Tools e você marca as tools que você quiser. Olha aqui a disponibilidade que a gente acabou de criar. E aí você marca. A partir do momento que você marcar a tool aqui, é igualzinho N8N e o agente de Make. O agente A do Make e o agente de A do N8N. Ele vai interpretar quando ele deve ou não verificar uma disponibilidade. Então ele não vai mandar os dados para o webhook que a gente criou ali, esse daqui. Ele não vai mandar os dados para cá quando não tiver interesse nenhum em marcar uma reunião. Ele só vai mandar quando o usuário estiver querendo marcar uma reunião e deu uma sugestão de data e horário para marcar essa reunião, tá bom? Então ele não vai enviar esses dados de forma arbitrária. Ele vai interpretar o contexto e aí sim
enviar ou não o webhook, tá bom? Então é assim que você cria uma tool, tá? Você vai precisar desse webhook, você cria o seu webhook aqui no nosso caso, no Make. A partir do momento que você fez isso, você prossegue com o cenário, igual todas as aulas aqui do canal, coisa bem simples, tá bom? Aqui já vai estar no formato, se você ver aqui, já vai estar no formato que a gente utiliza. Qual que é o formato que a gente utiliza? É o ISO 8601. Então por isso que você não tem que colocar essa função aqui de format date. Então a gente já vem com a data formatada lá da VAP, lá do assistente da VAP. Tá bom? Que agiliza muito o processo. Aqui eu só coloco set hour para deixar o formato de hora, para não mudar. É só a questão de formatação, aqui em cima e embaixo, tá bom? E aí, esse add days aqui é justamente para ter esse intervalo de 24 horas. Vamos supor, não tem o horário disponível que o cliente queria. Então vamos procurar um horário dentro das 24 horas ali, daquele horário que ele queria. Então, para não ficar muito distante do horário que o cliente queria. Vamos procurar alguma coisa ali próximo do que ele queria, tá bom? Então isso é muito importante. Depois a gente estrutura os dados aqui, porque se você ver aqui, olha só, isso daqui é justamente, se você clicar aqui, busy, vai estar vazio. Se tivesse horários marcados, iam ter vários horários marcados aqui com os eventos que estão naquele calendário. E aí a gente estrutura com esse JSON string aqui. Aqui nesse caso aqui não serviu porque não tinha nenhum horário marcado. E aí a resposta justamente é por isso. Livre durante todo o horário de funcionamento. Mas se tivesse eventos nesse período, o que ia acontecer? Ia ser tudo estruturadinho e falar assim, temos horário disponível de 10 às 11, temos horário disponível de 14 às 14h30 e por aí vai, entendeu? É para isso que serve esse finalzinho aqui, esse conjuntinho aqui que vai pegar, estruturar os dados da minha agenda, né? Dos eventos que eu tenho na minha agenda e falar para o ChatGPT interpretar quais são os horários vazios de acordo com os eventos que estão na minha agenda. Fechou? Então acho que deu para entender bem aqui. A parte mais complicada é justamente criar essas tools. E, obviamente, vai sempre fazendo os ajustes. Igual vocês viram algumas vezes no decorrer aqui da aula, que ele falou 2025 ou alguma coisa assim, 2025. Não sei como que ele falou, mas ele falou em inglês o horário. Você pode vir aqui no prompt do sistema e falar assim, nunca fale números em inglês. Sabe, você pode ir fazendo esses pequenos ajustes que eu vou fazer também. Mas o core, a base de você criar um agente de voz é essa daqui, um agente de ligação é essa daqui. E você percebe que durante todos esses meus testes que eu fiz aqui, antes de gravar esse vídeo, olha só, eu gastei 15 minutos de utilização. Eles dão 1000 minutos de utilização. Então você consegue fazer todos os seus testes, gastar ali alguns minutos com testes e depois você consegue testar com esses 1000 minutos que eles dão de graça, que inclusive, olha só, isso aqui se renova, tá? De mês em mês. Você consegue testar se isso está trazendo resultados bons para vocês ou não. Outra coisa muito importante, você tem que testar muito, vários cenários, várias possibilidades antes de colocar isso em prática. Não faz e coloque em prática não. Isso aqui que eu mostrei para vocês é só o início, é só para você colocar e conseguir começar a testar de verdade. Depois você vai começar a extrapolar, conversar, colocando outras perguntas, enfim. Você vai colocar as documentações aqui, você vai testando quantos tokens você quer gastar, quantos tokens você não quer gastar, testar a voz também, vozes diferentes e por aí vai. Beleza? Então isso daqui que eu te mostrei é a base, mas é a base que sem isso daqui você não consegue avançar. Lembrando sempre, todo mundo da comunidade tem acesso a todos os prompts, tem acesso aos templates dos nossos queridíssimos fluxos prontos. Então, que você vem aqui nos 3 pontinhos e clica aqui em importar, tá? E lembrando sempre que você, como assistente, pode fazer muito mais do que agendamento. Igual vocês viram, eu estou armazenando todos os leads que me ligaram numa planilha também. Eu posso fazer ligações, ou seja, ao invés de ficar só recebendo ligações para fazer agendamento de reunião, eu posso utilizar esse fluxo aqui que eu vou fazer as ligações de boas-vindas para os meus clientes. Vai deixar ele surpreso, afinal de contas, você pensa, é uma empresa com bastante tecnologia ali e tudo mais, então deixa as pessoas satisfeitas. Fechou? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, de verdade. Qualquer dúvida, gente, isso é muito importante, qualquer dúvida aqui nos comentários, porque às vezes eu passei uma coisa muito rápida, o VAP é uma plataforma completa, igual eu mostrei pra vocês aqui, olha só, tem workflows aqui dentro, então é como se tivesse um Make aqui dentro. Então, assim, realmente é uma plataforma completa e
se eu tivesse que falar cada pontinho assim, fazer tudo, cada pontinho assim, seria um curso inteiro só de VAP. Mas aqui deu pra você colocar o seu primeiro agente de voz de pé. Fechou? Qualquer dúvida, gente, comenta aqui embaixo. E, por fim, se você quiser me chamar aí no WhatsApp, você entra no Caminhos da Automação, que tem o valor simbólico só pra eu te chamar no WhatsApp. Coloca o seu número certo aí, que você vai pagar R$ 10 e vai fazer. E eu vou te chamar aí no WhatsApp, a gente troca uma ideia e por aí você vai ter acesso a mais 5 horas de conteúdo, tá? De automações, enfim, valor super simbólico só para você, de fato, entrar no universo das automações, fazer suas primeiras automações e descobrir como monetizar esse conhecimento em automações. Então é isso, gente. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Te vejo lá dentro do Caminhos da Automação.